em uma primeira mensagem de uma série de 4 que eu chamei de essencial. Então, eu vou pregar a próxima mensagem dia 13/2, 27/2, 27/3. Eu chamei de essencial porque, estudando e orando, eu pensei, o que é essencial, que eu acho extremamente necessário, que eu achei para mim e outras pessoas, compreender sobre Deus, sobre mim, sobre o Evangelho, porque muitas vezes nós esquecemos que nós erramos no básico, esquecemos o básico. Então nós precisamos constantemente voltar às verdades fundamentais sobre quem nós somos, quem nós éramos e o que Jesus fez por nós. Então abra sua Bíblia em Efésios 2, ou ligue a sua Bíblia, Efésios 2, leremos os 3 primeiros versículos e a mensagem que eu resumi de tudo que iremos falar é: após o pecado de Adão e Eva, todos os seres humanos foram apodrecidos em sua natureza, moral, emocional, física e psicologicamente. Agora, tudo que o homem faz demonstra sua rejeição a Deus. Somente Cristo pode mudar essa natureza e as práticas do pecador. Eu vou deixar essa imagem enquanto nós lemos e depois eu vou refletir junto com vocês sobre ela. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, leia na sua, fique à vontade, mas leia com fé, leia buscando encontrar vida para você, transformação para si e graça. Diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Feche seus olhos, ore por você, ore por mim, ore pelos seus irmãos. Senhor, em nome de Cristo, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor ressalte aos nossos olhos, à nossa mente, o que esse texto tem para comunicar de forma específica a nós, e que isso nos abençoe e nos edifique de forma abrangente. E se há pessoas aqui que não te temem, não estão em aliança contigo em Cristo, não têm a paz contigo, que elas se arrependam e creiam no Senhor. E que aqueles que são teu povo, teus filhos, sejam edificados, encorajados, desafiados e instruídos. Nós oramos confiando que a palavra do Senhor vai trazer toda a transformação que o Senhor quer, e nós queremos ser instrumentos do Senhor. Eu aqui, os meus irmãos ouvindo e compartilhando essa palavra, e todos juntos vivendo de modo que te agrade. Sê propício a nós, ó Deus, age em nosso favor e nos ajuda hoje aqui, em nome de Jesus, amém. Eu estava tentando pegar uma imagem para comunicar o que eu quis dizer com apodrecidos, e essa imagem é exatamente o que explica. Você já deve ter ouvido muito sobre o vazio que o homem tem. Isso daqui remete ao primeiro pecado, que comumente é traduzido como uma maçã. Então, entenda isso como uma metáfora, não disse que era uma maçã, mas simbolizando a morte, e esse daqui simbolizando Adão. Ele ficou cego para Deus, ele ficou surdo para Deus, o seu coração ficou corrompido, o ser humano apodreceu. Apodrecer significa degenerar, estragar, estar em um estado pior do que o estado que estava antes. E se tem algo incrível, por mais que algumas pessoas tenham truques, é que não dá para desapodrecer. Às vezes a gente fecha os olhos
Tá meio ruim aquela fruta, mas a gente come. Tá meio azedo, mas é o que tem e vamos embora. Mas nós não temos capacidade de tirar o estrago, a podridão que já aconteceu. E nós, enquanto seres humanos, sem Cristo, ou nós que somos cristãos, no passado, vivíamos assim. Nós estávamos apodrecidos. E tem uma declamação de um músico chamado Marco Teles, que eu acho muito profundo. E essa é a introdução da mensagem de hoje. Eu coloquei para vocês acompanharem comigo. Você vai perceber ecos de versículos bíblicos de uma forma poética. E viu a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, que também comeu. Tudo que era perfeito, toda harmonia e paz, são tragicamente devastados no dia em que o primeiro casal deixa-se levar pelo desejo dos seus olhos, de olhos bem abertos, voluntariamente, e supondo que nenhuma consequência lhe sobreviria. Adão joga tudo para o ar. Eva seguiu a serpente, Adão seguiu a Eva e ninguém seguiu a Deus. Neste exato momento, a criatura humana conheceu aqueles que seriam os seus companheiros mais próximos ao longo dos séculos: a vergonha e a culpa. O homem foge interminavelmente de Deus e, justificando-se com mentiras, acumula pecado sobre pecado, até chegar à blasfêmia e ao desespero. Finalmente, a pessoa pecadora preferirá acusar Deus do que reconhecer o seu próprio pecado. Porque esta é exatamente a natureza do pecado. Ele não permite que a pobre alma fuja de volta para Deus, mas antes a força para longe de Deus, sempre, incansavelmente para longe. O belo tornou-se bizarro. As cores perderam seu brilho e criaturas tiveram o seu cerne corrompido pelo mal. Uma doença mortal se apoderou de toda a humanidade, submetendo a criação ao mais terrível sofrimento e agonia. E neste momento, o homem, que antes era alvo de toda a bondade e provisão de Deus, se faz então alvo de sua ardente ira. Culpado por desviar-se do padrão moral do Criador, o homem tem vagado pelos corredores da história como foragido, morto em seus pecados, nascido da semente corrompida de Adão, depravado radicalmente. Não perguntam por Deus nem desejam conhecê-lo. Não fazem ideia nem mesmo de sua própria condição moribunda. Uma vez que todos estão em trevas, ninguém pode chegar ao pleno conhecimento de si mesmo, sem que se acenda uma luz, uma enfermidade de consequências severamente mortais, e que atinja pobres e ricos, homens de todas as tribos, nas ilhas mais distantes, dos montes mais inóspitos, nos tempos mais remotos. Esta peste sempre esteve lá. Onde havia um homem para respirar, havia pecado, havia culpa, havia medo. Estava na prática de um homem que esquivou-se de ser leal, no pensamento de uma mulher que alimentou seu desejo mais letal, na fala de um blasfemo, no sangue, na alma de um pequeno. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e agora o que é nascido da carne é carne. Por natureza, filhos da ira, cultivadores da mais arrogante inimizade contra Deus. Aqueles que são mais piedosos entre nós, aqueles que são de boa reputação, os que passam os seus dias em pacata observação, estes, ainda assim, são tão culpados diante de Deus, quanto mais cruel assassino, os devassos e os opressores. Porque o que nos torna desprezíveis não é o que fizemos, é o que somos. Somos filhos de Adão. Nascemos debaixo da condenação que estava sobre ele. Tão santo e puro é o nosso juiz, que diante dele o melhor de nós cheira mal e está apodrecido. Seu padrão moral é inatingível por nós.
Ele é puro de olhos, não pode ver o mal. Qualquer que tropeçar em um só ponto de sua lei, está culpado de toda a lei. A alma que pecar, esta morrerá, pois o salário do pecado é a morte. Não podemos nos esconder para sempre. Deus julgará o segredo dos homens, os pensamentos mais remotos, e por causa de sua justa justiça, os perversos serão lançados no inferno. Irão para o castigo eterno, pois no céu nunca, jamais entrará coisa alguma contaminada. Esse trecho, ele aponta para um grande resumo de tudo que a Bíblia diz sobre o pecado, o de Adão e o nosso. Mas eu gostaria que você, com a sua Bíblia aberta, fosse para o capítulo 1 de Efésios, e nós vamos fazer uma pequena introdução do que Paulo falou antes de chegar nesse ponto. Nós não podemos perder a linha de raciocínio de Paulo. Ele foi instruído por Deus para falar sobre algumas coisas. E em Efésios 1, de 3 a 6, ele fala como Deus Pai na eternidade escolheu e predestinou quem Ele quis. Em Efésios 1, de 7 a 12, fala como Deus Filho encarnou e redimiu ou resgatou os eleitos e predestinados com seu sangue e ressurreição. Nos versículos 13 e 14, como o Espírito Santo aplica na vida dos eleitos os benefícios conquistados por Cristo como um selo, como uma garantia. Nos versículos 15 a 18, Paulo ora pelos efésios, para que eles fossem iluminados e compreendessem a esperança deste chamado e a riqueza daquilo que Deus tinha preparado para eles. No versículo 19, Paulo fala sobre a suprema grandeza do poder de Deus, que faz tudo isso acontecer na vida daqueles que Ele quer. E de 20 a 23, ele faz uma explicação sobre esse poder de Deus, esse poder que agiu em Cristo, tirando Ele dos mortos, age nos eleitos, dando a eles os benefícios conquistados por Jesus, e afirmando que Jesus é o cabeça da igreja. Paulo, seguindo o raciocínio, vem fazer uma explicação enfática. Isso é o que aconteceu. Agora eu vou dizer qual é o perfil dessas pessoas que foram salvas, para dar mais ênfase na bondade, na graça e no poder de Deus que agiu na vida de vocês, ó crentes de Efésios. Ele vai descrever o estado deles e de cada pecador que um dia foi salvo. Mas esse estado é o seu e é o de todos aqueles que nunca se arrependeram e creram em Cristo. Então que fique de alerta para todos nós, seja você membro de igreja há muitos anos, seja você colega de crente ou filho de crente. Se você não se arrepender e não entrar em paz com Cristo, se você não se submeter e baixar a cabeça, nós nos ajoelhamos na oração como sinônimo de rendição. Ele é rei, eu me abaixo, eu me dobro. E sem combinar, esses atributos que nós cantamos terminam com majestoso. Majestade é a dignidade de um rei que está muito acima. Então é desse Deus e desse Cristo que nós estamos falando. E diante dele, o versículo 1 diz que ele lhes deu vida. Ele está remetendo a uma condição passada. Qual que era a condição? Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Seja em quebrar a lei, seja em desobedecer, mesmo que não houvesse lei escrita. Não faça isso, não pense assim. E uma palavra interessante e curiosa é morto. As pessoas às vezes têm dificuldade com o termo morto, porque ele é tão impactante, final, que não tem diálogo. Porque morto é morto, morreu, acabou. Então o que significa morto aqui? Significa morto. Assim como um cadáver parado, inativo,
espiritualmente esse é o homem para com Deus. O homem é incapaz de chegar a Deus. Ele pode ler a Bíblia, ouvir mensagens, ele é incapaz de ver Deus. Ele é incapaz de ouvir a Deus. Mesmo que escute mensagens após mensagens, com o seu coração duro e trancado, rejeitando tudo que ele ouve, ele não pode querer a Deus. Essa é a condição do homem natural. Se você é cristão, isso é o que você era. Te assuste ou não. A coisa é bem pior do que parece. Morto significa que Deus, que era amado, se tornou aversivo ao homem. O homem não corre para Deus, ele corre de Deus. E ele corre odiando Deus. Essa é a capacidade natural que todos temos. Nós não nos relacionamos com Deus visando agradá-lo pelo nosso próprio esforço. Nenhum ser humano nasceu de Adão com essa capacidade. Quando a gente fala muito de pecado, isso é pecado. Mas a gente precisa entender o que é isso. Morto significa incapaz. Significa você não dá conta e você não tem o que precisa para chegar até Deus. E Romanos 3:10 a 12, como está aí, deixa bem claro, de uma maneira absoluta. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Meus irmãos, se você lê o jornal ou assiste redes sociais, a coisa está pingando sangue. Mas não só isso. Existe uma guerra velada muitas vezes em nossas casas. O pecado não só causa milhões de mortes, mas ele causa mortes em relacionamentos, de pais com filhos quando não há perdão, de filhos com pais, entre irmãos. O pecado apodrece, e você sabe disso. E o termo mortos aqui, ele está diretamente ligado com transgressões e pecados. Porque a causa da morte, que foi o primeiro pecado de Adão, se tornou a prática dos pecadores. Não é que Adão pecou uma vez e o resto do tempo ele falou, não Deus, eu vou tentar corrigir. Não, ele pecou e continuou pecando e continuou desonrando a Deus e se apodrecendo. Tanto que, o que acontece com Caim e com Abel? Bastou o homem rejeitar Deus para que todo tipo de podridão moral e de destruição acontecesse. Acontece a morte. Um irmão mata o outro. A causa do pecado de Adão e Eva, que são os nossos representantes. Eles nos representavam diante de Deus. Quando eles pecaram, nós carregamos a herança. Agora, na nossa realidade, hoje, a nossa prática aponta que a nossa natureza foi corrompida e que todos os homens vivem pecando e afrontando a Deus. No versículo 2, nós temos, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O passado deles, os efésios, que eram pagãos, não era povo de Israel, não era povo de Deus, não era neutro ou indiferente para com Deus. Não existe pessoa contra Deus, pessoas neutras e pessoas que são povo de Deus. Ou é povo de Deus, ou é povo inimigo de Deus. Nós precisamos entender isso. Não há neutralidade para com Deus. Mas essa experiência era vivida debaixo de uma influência demoníaca que aqueles incrédulos tinham. Por quê? Porque eles adoravam falsos deuses, ídolos imorais, ídolos de todo tipo que consumia a vida deles e que os levavam para totalmente longe de Deus. Estes ídolos, como Paulo fala em Coríntios, em 1 Coríntios, eles na verdade não são neutros, mas existe uma influência de demônios atrás.
Então não há neutralidade do pecador aqui. Não há gente boa espiritualmente falando. Gente boa e os crentes. Não. Só há gente ruim e gente ruim que Jesus salvou. Aí a gente tenta viver de um jeito que o agrade. O pecado, ele causa o mal, mas os pecadores também sofrem com o mal. E nós sabemos disso. Então, enquanto nós causamos mal, nós sofremos com o mal que outros nos causam. E por isso é tão difícil viver nesse mundo. E por isso que nós, quando temos os nossos olhos abertos, corremos para Cristo. Porque não dá para viver sem Cristo. Não dá para viver sem Deus. O mais forte de nós é um desesperado que esconde o seu próprio desespero. Ou um iludido que não leva a sério a sua própria realidade. Sem Cristo, a nossa situação é desesperadora. Mas perceba que o curso do mundo aqui não está apontando para um mundo físico, para o planeta Terra, mas está apontando para o mundo como uma mentalidade, como um sistema de valores, como um modo de vida, como uma cultura, se você prefere esse termo. Esse mundo é facilmente identificado por aqueles que conhecem o Evangelho e olham os valores mundanos. E aí fala, peraí, isso está errado. E você quer ver como está errado? Espero que você não use esses termos e não continue propagando, mas é possível que você já tenha ouvido, que você já tenha dito, o mundo é dos espertos. E talvez já tenha se vangloriado, falando, eu sou um desses espertos. Mas é interessante que Mateus 5,5 fala que os mansos herdarão a terra. Não aqueles que estão dispostos a quebrar as regras e levar vantagem. É provável que você já tenha ouvido uma música que diz, se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Ou você só pode confiar em você. Alguns até abrem um pouco e falam, amor só de mãe. Já está estendendo um pouco. Ambos estão errados. Bendito aquele que confia no Senhor. Jeremias 17:7. Esse é digno de confiança. Ou essa que é clássica, faz por ti e eu te ajudarei. E tem gente que acha que é bíblico isso. Não é bíblico. Não tem eco nas escrituras. Você não faz por ti. E Deus não te ajuda porque você faz por si mesmo. Ele te ajuda porque você é incapaz de fazer por si mesmo. E quando você se rende e se dobra a Cristo, Ele faz tudo. Ele não precisa da sua ajuda. Salmo 46:10 diz, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Desista de tentar vencer por si e na sua força. Eu resolvo a parada toda. Pode ficar tranquilo. Ou, e essa infelizmente eu já ouvi de crentes, tem gente que nunca vai mudar, ele nunca vai mudar, ela nunca vai mudar, não tem jeito, acabou, e essa pessoa, ela não tem jeito para ela, eu não quero saber. Engraçado, em 1 Timóteo 1,13 nós temos uma situação de contraste bem interessante. Paulo falando sobre si, antes dele ser o apóstolo aos gentios. No passado, eu era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia. Essas frases apontam para o que é o curso desse mundo, a mentalidade desse mundo. E essa mentalidade é totalmente oposta ao Evangelho de Cristo. Se você olha todo dia no espelho e diz, ei, acredite mais em você e essa é a solução, você está perdendo tempo. Acreditar mais em você não vai te tornar mais santo, mais fiel e nem mais puro. Talvez te torne mais iludido e mais frustrado quando você falhar. E você vai falhar. É por isso que nós precisamos de um Salvador e não de um mero colega para dar conselhos. E não de um coach para falar tudo aquilo que eu não sou e ele é. E eu devo correr atrás de tudo aquilo que eu posso fazer de mim mesmo. Você não pode. Você não tem essa capacidade. Desista. Você não é o bastante. Cristo é. Ele está disponível. E no final fala sobre os filhos da desobediência. A característica distintiva
dos inimigos de Deus, daqueles que têm repulsa por Deus, é a desobediência. A característica do cristão é a obediência, a característica do não cristão é a desobediência. Por mais que a linha não esteja clara, e cada vez mais nós temos pessoas que vivem do jeito que quer e falam que são cristãos, a sua própria moda, biblicamente não há espaço para adequações do evangelho a cada vida. Os filhos da desobediência são aqueles que vivem desobedecendo a Deus. Eles ignoram Deus, eles desprezam Deus e eles vivem de toda forma possível, menos a de Deus. Isso é o que o pecador é em sua natureza. O homem sem Cristo segue os modelos culturais. Ele não se importa em obedecer, amar ou se submeter a Cristo. E eu pergunto para você, você segue um cristianismo cultural ou você segue a verdade do Evangelho revelada na Bíblia? Se questione. Muito sofrimento seria evitado se nós nos questionássemos mais e buscássemos a Deus como Ele é e não como nós queremos que Ele seja. Aqui Paulo apresenta a universalidade do pecado. Todos, os índios que estão sem acesso a nenhuma civilização, são pecadores e estão condenados debaixo de Deus sem Cristo, debaixo da ira de Deus sem Cristo. A nação mais civilizada que você conhece, sejam os americanos, sejam os japoneses, estão debaixo da ira de Deus. Não importa quantos trecos tecnológicos, quanto de dinheiro cada um tenha, não importa, cada um tem. Isso não tem poder de os salvá-los. Todos os seres humanos são pecadores por natureza. E perceba que Paulo aqui, ele faz uma ampliação do argumento, falando que todos, e todos significa uma palavra muito clara, que significa todos na nossa língua. Todos é todos. No versículo 3, olha, entre eles também nós todos andamos no passado. Essa é a realidade de todo cristão, seja judeu, Paulo era judeu, seja pagão, que adorava outros deuses que não tem nada a ver, todos eram culpados diante de Deus, todos andaram seguindo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, e carne aqui não é isso, não é o bife do churrasco, carne é a tendência pecaminosa que há em nós, que é anti-Deus, é contrária a Deus, rejeita Deus. E você sabe muito bem do que eu estou falando, se você é cristão. É aquela tendência de você fazer o que você odeia, o que destrói. Porque há resquícios da sua velha natureza. E quando Paulo fala que todos eram, ele está querendo dizer que os pagãos que adoravam falsos deuses, mas os judeus, povo da aliança, que tentavam se salvar confiando no seu próprio esforço, na sua própria religiosidade, no guardar a lei, na sua capacidade de agradar a Deus sozinhos, longe da graça de Deus, todos eram condenados. Então o religioso e o libertino, o seguidor de regras e ritos, tanto quanto a pessoa que vive sem limites, sem Cristo e longe de Cristo, estão no mesmo barco, sem Deus, debaixo da ira. Isso ofende. Seja se você no passado foi esse imoral e sem limites, seja se você cresceu na igreja e sempre foi religioso. Porque isso quebra toda a sua falsa dignidade, todo o seu merecimento, todo o mérito. Não, Deus, mas eu fiz, eu fui. Não. Só há uma coisa que divorcia, que separa, que afasta o homem da condenação, da ira de Deus. 2 Coríntios 5,17 narra o resultado disso. Se alguém está em Cristo, estar em Cristo é essa separação, é nova criatura, é gente de outro tipo, é outra natureza. As coisas antigas, o modo de viver, o curso do mundo, a condenação do pecado já passou. Eis que as coisas se fizeram novas. Não para eu continuar vivendo do mesmo jeito, mas para eu viver de um jeito que agrada a Deus, seguindo não agora a inclinação da carne,
que ainda tem resquícios em mim e me faz sofrer e faz os outros que eu amo sofrer também. Não a podridão que ainda prevalece em muitas áreas. Mas a pessoa regenerada, o termo que a Bíblia dá é novo nascimento, é regeneração, significa o quê? Deus desapodrece. Ele tem poder para fazer isso. Então não são todos filhos de Deus. Assim como João 1,12 fala. Mas você pode ler todo o capítulo 1 que vai ficar bem claro. Somente Deus fazendo uma obra, dando capacidade para o homem morto e incapaz, faz com que essa pessoa mude de dentro para fora essa inclinação ou essa tendência. E agora o salvo, o que creu em Cristo, o que confiou no sacrifício de Cristo, que não tenta mais se salvar pelo seu próprio esforço, ele tem uma nova inclinação. Ele não se dobra mais ao seu próprio pecado e permanece escravo do pecado. Agora ele olha para Cristo, recebe vida e vive e luta para viver de maneira que agrade a Cristo. Ele é um pecador arrependido agora. Ele não é mais um pecador condenado. Ele é um pecador resgatado, sendo transformado. E ele busca viver de acordo com a mentalidade da palavra de Deus e com a capacidade que o Espírito Santo dá. E por fim, a ira de Deus, que diz no versículo 3, por natureza filhos da ira, é a rejeição de Deus a tudo aquilo que é mal, a tudo aquilo que é podre, que é corrompido, tudo aquilo que destrói a boa criação de Deus, seja os seres humanos, a natureza, é toda imperfeição. E talvez você já ouviu muito, porque Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Quem disse? Esse é um dos grandes lemas evangélicos, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E muitos de nós nos orgulhamos disso. Mas isso é bíblico? É tão simples assim? Quem peca é você e sou eu. Pecadores pecam. Não dá para divorciar o pecado do pecador. O agente do mal não é o ar, somos nós. Somos nós pecadores. Isso é para nos assustar. E para te convencer, existem muitos versículos, mas esse é um dos que eu acho claríssimo. Salmos 5, 4 a 6. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal, os arrogantes não permanecerão na tua presença, odeias todos, não tudo, todos, indivíduos, pessoas, todos os que praticam a iniquidade, tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Aí você fala, Mário, mas Deus não ama o pecador? Ama, mas a frase está errada. Como que a gente concilia isso? Na cruz de Cristo. Deus odiando e amando o pecador. E todo pecador recebe o amor dele em Cristo. E aí ele passa a ser salvo. Aí ele está em aliança com Deus. Ele faz parte da nova aliança no sangue de Cristo. Judeu, ou grego, ou pagão, ou da onde quer que você tenha vindo. Em Cristo você pode estar em paz com Deus. Mas é para todos nós que estamos aqui, nunca nos arrependemos e cremos, tremermos, porque Deus está vindo pegar cada um daqueles que vivem odiando e desprezando Ele. Por isso que a gente corre para a cruz, a gente não aceita como sugestão, é a única opção, é a única esperança, Cristo nos salva. Agora existem algumas doutrinas que nós podemos aprender desse texto, que é a doutrina do pecado. O pecado é o maior mal que existe. Via de regra a gente briga porque alguém não deixa a toalha no lugar certo, não anda na velocidade que eu quero no trânsito e não escreve no WhatsApp do jeito que eu quero. Escreve cortando as palavras e resumindo ou mandando áudio. Existem pessoas que odeiam áudio. Eu sou uma dessas pessoas. E não é isso que é pecado. Às vezes a gente se irrita e quer trucidar os outros por isso. Mas isso não é pecado. Isso não desonra a Deus.
Então o maior problema que existe não é eu ser desagradado, é Deus ser desagradado. A gente precisa calibrar a nossa mente. Tem coisas que não são pecados, só não são do seu agrado. Aquilo que desagrada a Deus é importante para todos nós. Aquilo que te desagrada é importante para você. Se a gente puder, a gente não faz. Mas não justifica a nossa ira um contra os outros. Simplesmente porque nós fomos desagradados. Nós não somos os senhores. Existe o pecado original, que é o pecado de Adão e Eva. É aquele pecado que, como nosso representante, mudou a dinâmica da relação do homem com Deus. E aí todos nós, depois de Adão, nascemos corrompidos. E existe o pecado atual, ou o pecado praticado por nós, que é o quê? É o nosso pecado do dia a dia. A gente tem a carga de Adão na nossa herança, mas tem os nossos pecados, as nossas escolhas, as nossas tendências. Tudo que nós fazemos, e nós nascemos assim, é manchado pelo pecado. Todas as nossas motivações são corrompidas. Esse texto aponta para isso. Sem Cristo, tudo que você faz é pecado. Porque você ignora o ponto mais importante, que é o quê? Se render a Deus em Cristo e ser salvo por Ele. Todo o resto vem depois. Você não obedece para ser salvo. Você obedece por ter sido salvo. Essa é a dinâmica do Evangelho e da graça. Então desista de tentar se salvar. Mas vai influenciar também a nossa visão da evangelização, da missão, da pregação do Evangelho, do falar de Jesus para os outros. Você pode chamar como você quiser. Mas quando nós entendemos essa doutrina, nós entendemos que evangelizar é uma atividade impossível para nós. A verdade não é que é difícil. Às vezes algumas pessoas dizem, é difícil evangelizar. Não, é impossível. Você não consegue. É algo que somente o Espírito Santo pode te capacitar a fazer. Porque senão vão ser só palavras. Deus pode usar as palavras, eu fazendo da pior forma? Pode, mas via de regra, a evangelização bíblica é debaixo do poder do Espírito, com uma vida conformada, clamando a Deus que salve pessoas que não podem se salvar. Ou seja, é algo impossível. Para nós é impossível. Se nós entendemos que os pecadores não possuem capacidade intelectual, moral e espiritual de ir até Deus, eles são indiferentes a Deus. Nós precisamos que Deus faça algo que supera a capacidade humana, algo sobrenatural, que mude aquela pessoa para que ela seja capaz de olhar para Deus e ser salva. Essa é a obra que Deus faz. É assim que as pessoas são salvas. Somente Deus pode transformar as nossas palavras em poder de transformar vidas. E Ezequiel 37 dá uma analogia que eu acho interessante. A gente pode pensar assim, quando você estiver falando do Evangelho para alguém. Ezequiel 37, no versículo 1, fala sobre o Espírito do Senhor ter levado Ezequiel a um vale cheio de ossos secos. E no 2 faz questão de enfatizar, estavam sequíssimos, sem vida. Se houvesse uma gradação, estaria negativo de vida. E lá no versículo 13 diz, vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. É essa obra sobrenatural. Nenhum salvo foi salvo por capacidade intelectual. É somente quando o próprio Espírito vem e ele não arromba a porta, mas ele te muda para que você queira se abrir para ele. Ele te conquista de uma forma que você não tem como fugir. Porque, caso contrário, você continuaria rejeitando ele. E não espere que as pessoas recebam o Evangelho por serem instruídas, por terem graus e graus de formação, ou por serem viajadas e culturalmente enriquecidas, ou por serem ricas, saudáveis. Mas não espere que as pessoas não vão ou vão aceitar porque elas são ignorantes, porque elas não estudaram muito,
ou porque elas estão doentes ou infelizes. Não é isso que determina a salvação das pessoas. É uma obra do próprio Deus. Não confiemos nas situações, confiemos no Espírito Santo, que salva quem Ele quer. A gente precisa fechar um pouco os olhos para essas situações e não depender. Porque senão a gente vai viver orando para estar todo mundo mal, desempregado, em crise, porque aí as pessoas vão aceitar o que eu tenho a dizer. E não é assim que a Bíblia diz. A gente deve pregar o Evangelho no nosso estilo de vida. Independente se está tudo bem ou tudo mal, o Espírito pode salvar quem Ele quer, aonde Ele quer. Nós somos instrumentos. E por fim, uma doutrina que é muito impactada por essas verdades é a doutrina da igreja. Eu já preguei aqui sobre o trigo e o joio. Pastor Domingos sempre fala o verdadeiro cristão, porque há cristãos que não são verdadeiros. A gente tem que sempre falar, porque não é quem diz ser que é. E quando nós temos igreja local, nós não temos como aferir a salvação ou não. Não há um medidor de espiritualidade. Se você demonstra viver uma vida cristã, diz crer em Cristo, é batizado ou aceita ser batizado, e vive uma vida moralmente correta, vai demorar um tempo até descobrirmos se você é cristão mesmo, se você só está falando, ou se você vive uma vida de mentira. Por isso que a gente não enxota ninguém. Não. Nós vivemos com essa dificuldade. Igreja é esse misto. Por isso que nunca vai haver 100% de unanimidade em todas as situações, a todo momento, em todas as decisões. Porque nós ainda carregamos essa podridão em algumas áreas da nossa vida. E às vezes a gente dá chilique. Você sabe que está certo, mas você simplesmente não quer. E muito do que a gente sofre na igreja tem a ver com isso. Como que isso afeta a minha visão de igreja? Veja bem, enquanto nós somos pacientes com esses irmãos que pecam, que caem, que se arrependem, que confessam e que tentam deixar, nós somos diligentes na doutrina, na verdade que é ensinada, porque heresia causa morte, ensino contrário causa destruição. É paciência com a vida das pessoas, mas nós somos criteriosos no ensino da palavra. Você que conhece essa igreja, saiba disso. Nós levamos muito a sério o que a Bíblia diz. Nós queremos ser uma igreja bíblica. Isso não é contraditório ao amor. Isso é o meio de amar as pessoas. Porque se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a gente perde a verdade, não tem salvação e não tem Cristo. A nossa visão de igreja deve ser moldada pela doutrina. Como? Um exemplo. Nós não acreditamos que a construção desse prédio, ar-condicionado, conforto nos bancos, que vai tornar essa igreja mais fiel. Não é isso que atrai as pessoas. A gente não pode se iludir, vamos tornar isso incrível e as pessoas virão. Elas virão, mas não é isso que salva. Antes desse prédio estar assim, há anos essa igreja prega o evangelho, pessoas são salvas, relacionamentos são restaurados. É ruim ter essas coisas? Não, é bom, mas são só coisas. Não é determinante para a vida da igreja. Existem igrejas sem prédio nenhum que são vivas e fiéis. Existem igrejas com prédio incríveis, que são fiéis também, e outras que não são. Então a gente fica com o que a Bíblia diz e tenta melhorar aquilo que dá, conforme dá, mas sem abrir mão do Evangelho. É o próprio Evangelho e a vida cristã, uma vida bonita, que vai fazer essa igreja permanecer, crescer, independente das coisas. Mas nós também não acreditamos que ter mais eventos para homens, eventos para empresários, eventos para mulheres, eventos para jovens, nós não nos apoiamos nisso. Às vezes algumas pessoas estão desanimadas querendo eventos. A gente não se apoia em eventos aqui, a gente se apoia no Evangelho. Eventos acontecem de acordo com a necessidade e para o bem da igreja, para viabilizar a pregação do Evangelho. Mas nós não confiamos nos eventos. De forma que se não tiver evento, houver pregação todo domingo, amor entre os irmãos, cuidado, a nossa diaconia cuida dos irmãos e de pessoas de fora, e desejo de obedecer a Deus, a igreja vai crescer e vai ser nutrida. E está tudo bem.
Nós não nos apoiamos nessas coisas. A pregação do Evangelho vem através de cada um de nós e através dessa igreja. E quando nós vivemos de forma obediente, nós emolduramos essa pregação, nós potencializamos essa pregação. Mas nós também não acreditamos que deixar de falar de pecado, seja em púlpito, seja no grupo pequeno, vai atrair as pessoas para cá. Vamos deixar de falar de pecado e aí a igreja vai encher e a gente vai ser feliz. Não. Nós falamos do pecado, mas nós amamos, nós cuidamos e nós respeitamos as pessoas, na esperança de que o próprio Espírito Santo salve, porque elas não podem se salvar. E não é abandonando a palavra que vai ajudar as pessoas a amarem e conhecerem Cristo. Mas nós também não acreditamos em evangelhos distorcidos por política de esquerda, de centro ou de direita. Nós não estamos cooptados por nenhum partido e por nenhuma ideologia. Nós nos dobramos somente a Cristo. Não é a educação que vai salvar o mundo. Não é a liberdade financeira e todos sermos ricos e prósperos que vai salvar o mundo. Não é tomar o dinheiro de todo mundo à força que vai salvar. Não é a liberdade restrita. Nada disso salva o homem. Somente Cristo, crucificado e ressurreto, salva, transforma de dentro para fora e nos torna pessoas dignas de serem seguidas, dignas de serem ouvidas. Todas essas outras coisas são periféricas. De um modo geral, uma igreja que quer ser fiel, frutífera e feliz, deve obedecer a Cristo e não tentar dar o seu próprio jeitinho. E graças a Deus por essa igreja que tem tentado viver assim, que tem tentado cada vez mais amar as pessoas e pregar o Evangelho para elas. Eu me orgulho por fazer parte dessa igreja. Eu me alegro por fazer parte de uma igreja que eu não sou digno de fazer parte. É um presente para nós. E algumas aplicações gerais, enquanto o pessoal da música sobe. Se você está aqui e foi transformado por esse evangelho, seja grato. Gratidão que gera obediência. Não uma gratidão sentimentalista de palavras e de postagens no Instagram, no Facebook, mas uma gratidão que gera obediência, uma gratidão que lida com o pecado e que gera transformação. Se você é membro dessa igreja, se comprometa com essa igreja com todo o seu coração. Abra o seu coração para amar essas pessoas que estão aqui e para amar aqueles que Deus trouxer. E se você não é membro, está visitando, quer conhecer, nós vamos ter a classe de integração a partir do dia 30 de janeiro. Você quer conhecer como é a nossa igreja? Faça a classe de integração. Abra o seu coração para isso. Agora, se você está aqui, você nunca foi confrontado com o seu pecado, você nunca pensou que a situação era tão grave, eu te encorajo a pensar seriamente sobre Cristo, sobre o perdão e sobre a sua realidade. E eu te encorajo a, depois de pensar, dar um passo de fé e pedir para que esse Cristo te salve, te transforme, te perdoe. Mas não faz só isso. Quando você se arrepender de viver esse modo de vida apodrecido, procure um irmão. Procure um irmão dessa igreja, alguém que vive de um jeito que você admira por levar Deus a sério, e pede para essa pessoa te ajudar, ler Bíblia com você, te orientar, orar com você. Você não foi feito para andar sozinho. Nós estamos à disposição. O que isso nos ensina? Que também não há espaço para soberba. Não há espaço para arrogância ou orgulho. Nós éramos mortos, todos nós. Sem Cristo, isso aqui é um necrotério. Mas Cristo fez a diferença. Por isso, e somente por causa dele, somente por causa da graça e bondade dele, você pode hoje ter esperança, paz com Deus e viver de uma forma melhor do que você vivia. Somente por Cristo você pode ter esperança. Então não seja arrogante ou soberbo contra outros irmãos aqui, contra irmãos que são imaturos e que talvez estão no processo, contra irmãos de outras igrejas que pensam e agem talvez diferente de nós. Não sejamos arrogantes.
E um ponto vital para cada um de nós: pessoas incrédulas, pessoas que não creem em Deus, te feriram, estão te ferindo e te ferirão. Perdoe, elas não sabem o que estão fazendo. Você pode perdoá-las, elas não podem mudar por si só. É difícil, é incômodo, mas é a nossa única opção. O incrédulo na sua casa, na sua família extensa, no seu trabalho, no seu grupo de amigos, que te ataca, que te persegue, ele não tem opção sem Cristo. Você pode perdoar, você pode aguentar. Nós podemos aguentar juntos perseguições. E através do nosso aguentar firme, do nosso perdão, a graça de Deus que flui de nós até eles, muitas vezes salva essas pessoas. Outras vezes não, a gente vai sofrer a vida inteira. Mas Cristo não nos dá o aval para atacarmos e ferirmos à vontade. Eles eram nós. Eles são quem nós éramos. E a esperança verdadeira? Esperança para o seu irmão, para a sua tia, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu filho. Esperança para aquela pessoa que você ama não está no fato dela entender verdades. Não está na quantidade de informação, está no próprio Espírito Santo, que é suficiente para salvar essa pessoa. A nossa esperança não é na pessoa um dia acordar e falar, eu quero esse Jesus, mas é no próprio Espírito que vai mudar essa pessoa e vai transformá-la. Feche seus olhos. Senhor, nos ajude, nos transforme. Ó Espírito Santo, age em nós, nos alegre em Ti, alegria que vem do Senhor, e nos corrija, nos discipline, para que vivamos de modo que Te honre, e para que a nossa vida valha a pena ser vista, e as nossas palavras, enquanto pregamos o Evangelho, sejam ouvidas, para que vidas sejam salvas, para que famílias sejam restauradas, e para que, acima de tudo, o nome do Senhor seja valorizado, admirado e amado, aqui em Ribeirão e até os confins da terra, através de todo o Teu povo. Em Cristo nós oramos, e por essa igreja nós agradecemos, para que continuemos sendo fiéis e frutíferos. Em nome dEle, amém.